fato principal e o corpo do texto, tá? Quais são as características? Objetividade, clareza e impessoalidade, ok? Mas como que funciona isso no texto da UFO, tá? No texto da UFO, o que a gente tem é o seguinte, isso aqui eu peguei de um modelinho da UFO, tá? Até, deixa eu passar o site para vocês. Como eu disse, eu quero dar autonomia para vocês trabalharem. Eu achei esse site aqui que chama Plataforma Redir. Já ouviram falar? Sim, não, talvez. O Plataforma Redir. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu fiz uma pergunta. Vocês só ligaram o vídeo e nem estão por aí. Bem, a Mel me respondeu. Ana Paula está tentando responder, João Vitor também. Nessa plataforma, Caroline e Nicolas, muito obrigada por fazerem parte e estarem presentes aqui comigo, tá? Ó, esse plataforma Redir, eu achei lá todas as instruções de todas as tipologias, os gêneros textuais que a UFO passa, tá? Então, vale muito dar uma garimpada lá, bonitinho, para vocês entenderem como funciona cada um. Eu só copiei e colei do resumo, mas tem de todos lá. É só dar uma pesquisada lá que vocês vão encontrar. Bom, então o que eu achei lá? Já até esqueci. Peraí. Essa instrução de notícia. Qual que é a instrução de notícia, né? Então, tem lá, notícia, morte, colecionadores de armas de fogo, morte versus colecionadores de armas de fogo, né? Notícia, modelo UFO, ID, tarará. E aí a UFO te dá uma orientação geral. Leia com atenção todas as instruções. A UFO já te diz, leia, porque se ler vai dar certo. Se for o caso, aí ele dá, se for um caso, dê um título para a sua redação. Se for o caso, não precisa. Então, quando estamos falando de notícia, a gente não precisa, de fato, de título. Mas esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida que você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova. Se a estrutura de gênero exigir assinatura, escreva no lugar da assinatura. Então, assim, às vezes o gênero textual vai pedir uma assinatura. Não é o caso da notícia, tá? É de cartas. Cartas precisam de assinatura. E aí, nas assinaturas, eu só posso escrever José ou Josefa. Já vamos chegar lá. Em hipótese nenhuma, escreva seu nome, pseudônimo, apelido, etc., na folha de prova. Então, quando você for escrever carta na UFO, e ele já coloca esse modelo geral, essa orientação geral para todos os gêneros textuais, você só pode assinar como José ou Josefa, tá? Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os. Não copie trechos dos textos motivadores. E aí é que tá. A mesma coisa da redação do Enem. Pode copiar coisas do texto motivador? Não pode, né? Mas eu posso parafrasear coisas do texto motivador? Posso. Como que faz paráfrase? Eu leio e aí eu escrevo com as minhas palavras aquilo que eu li. Certinho? Aí ele te dá a notícia. Qual que é o comando da notícia, tá? Na verdade, primeiro ele dá a notícia toda para vocês lerem. Os textos motivador tem notícia. Aí se eu colocasse aqui, gente, ia ficar uma coisa gigantesca, enorme. Por isso que eu mandei o site para vocês, para que vocês possam ter autonomia e ir lá procurar, né, esse modelo bonitinho. E aí lá, depois que ele dá os textos da notícia, ele te dá o comando para você escrever. Qual que é o comando? Imagine que você, jornalista, tenha sido destacado para fazer a cobertura de um parque novo que é inaugurado na cidade.
Aliás, não era essa notícia que eu queria, não. Mas tudo bem. Com as características dessa inauguração, os textos motivadores são um ponto de partida para a redação da notícia, tá? Então, eu preciso do título, do lead e do corpo de texto. No título, eu escrevo: novo parque é inaugurado no centro da cidade. O lead, eu escrevo: a prefeitura inaugurou hoje, às 10 horas, o Parque Central, que promete ser um novo ponto de lazer para os moradores. Vocês se lembram que é lead? Lead é o resumo do fato principal do corpo do texto, tá? E, por fim, eu escrevo tudo relacionado a esse parque. Eu tinha colocado um outro sobre morte, mas eu me perdi aqui na confusão. Mas tudo bem, não tem problema. Entenderam como que funciona a notícia? Sim. Pode falar, João. Eu só não entendi muito bem essa questão do lead. Você falou que o lead tem que apresentar, na verdade, o que o corpo do texto vai mostrar, só que de uma forma resumida? Isso. Ah, tá. Exatamente. É muito simples. Eu sei que dá um desespero, né? Mas é isso, é só. Quantas notícias vocês veem com lead bonitinho? Todas. Todas as notícias têm lead, tá? Deixa eu procurar aqui. Não, tá certo. É isso mesmo. Então, nesse comando bonitinho, né, você vai imaginar que é um jornalista, e aí você faz essa cobertura, né, relacionada àquilo que foi colocado nos textos motivadores, tá? Posso copiar coisas dos textos motivadores? Não, mas é importante que você saiba parafrasear. E isso, gente, a UF bate bastante nessa tecla, porque parafrasear é uma coisa que vocês já tinham que ter aprendido, uma coisa que a gente aprende no ensino fundamental, no ensino médio isso tem que dar muito certo na sua cabeça. O que é parafrasear? Então, a quantidade, a hora que eu fui olhar na redação, não pedia a quantidade. Por isso que tem que ler todas as instruções. Então, na prova geral da UFO, deve pedir lá a quantidade mínima de linhas, né? Certo? Ótimo. Esqueci o que eu estava falando. Esqueci. Da paráfrase. Então, é importante que vocês aprendam a parafrasear. E daqui a pouquinho vou falar do ChatGPT e como que ele pode ajudar em relação a essas questões, tá? Vamos lá. Relato. Relato. No relato, a gente tem, né, uma narração de uma experiência pessoal ou observada. Então, ou eu posso falar de uma experiência minha ou uma experiência que eu vi acontecer. Qual que é a estrutura? Introdução, né? Tem que ter um contexto, um desenvolvimento, detalhamento de todos os fatos e a conclusão com uma reflexão ou desfecho. E as características, né, é que muitas vezes pode ser subjetivo, uso da primeira pessoa e uma descrição detalhada. E aí, é que as questões podem aparecer um tanto quanto estranhas para vocês, porque vocês não estão acostumados a escrever na primeira pessoa quando estamos falando de Enem. Mas na UFO, pode, tem essa opção, tá? Então, olha lá. Leia com atenção todas as instruções, né? Essa é a prova de relato de um sobrevivente. Então, ao redigir seu texto, obedeça às normas de gênero. É porque ele já deu as instruções. Então, se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título, como a gente já viu, se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, assine. E, em hipótese alguma, escreva seu nome no seu nome, pseudônimo ou apelido. Não copie trechos do texto. Aí a proposta do relato é
simplesmente, a partir da leitura do texto, redija um relato. Então, ele te dá vários textos, ou um texto só, não me lembro. Redige um relato em primeira pessoa. Então, já sei que é em primeira pessoa. Vou escrever eu. Imaginando sua vida como sobrevivente no Brasil, tá? Então, sou eu como um sobrevivente no Brasil, após uma grande catástrofe que levou o mundo, tal como você o conheceu, a seu fim. Relate ainda como você teria conseguido sobreviver. Então, gente, é aí que começam todas as questões, né? E agora? Eu não estou acostumada a fazer esse tipo de texto, né? Uma proposta de redação que é um relato. Gente, é muito simples. Vai ter parágrafos do mesmo jeito, vai ter que ter introdução, desenvolvimento e a conclusão do mesmo jeito, tá? O que você busca aqui é escrever todas as coisas bonitinhas. Então, tem que ser em primeira pessoa, né? E eu tenho que imaginar minha vida como um sobrevivente no Brasil, depois dessa grande catástrofe que levou o mundo, né, ao fim, tá? E aí você tem que relatar ainda como você teria conseguido sobreviver. E você tem que falar todos os pontos, tá? Tem que falar dessa vida como sobrevivente, tem que falar que é no Brasil, tem que falar que o mundo acabou, tem que falar como você teria conseguido sobreviver. Por isso que eu falo, leia toda a proposta, para que a proposta faça sentido para vocês, tá? Então, tá vendo? Eu disse que eu tinha a notícia aqui, só que ela veio no lugar errado. E o texto do relato. Eu fiz alguma confusão na hora de escrever, de fazer os e-mails, talvez eu desconfigurei, mas eu vou ler o relato aqui. Cadê? Deixa eu achar o relato, para vocês não ficarem perdidos. No caso, como eu estou, né? Porque aí o que eu fiz foi escrever todos os textos no ChatGPT, que é o que eu vou ensinar para vocês poderem estudar em casa, tá? Tayane, quanto às linhas, no último edital que eu tinha lido, eu vi que o candidato não podia passar de 34 linhas. Então ele dá o máximo. Mas ele deve ter o mínimo. A folha tem 34 linhas, né? Então eu não sei quanto que deve ser o Mas mínimo. engraçado, João, que eu fiquei procurando esse edital, não achei. A única coisa que eu achei foi aquela parte de redação que eu mostrei para vocês. E eu fiquei muito confusa sobre isso. Porque deveria ter um edital, né? Não é verdade? Mas tem, eu vou ver se eu consigo te mandar no WhatsApp. Tá, por favor. A professora encaminhou pra gente, eu vou te mandar no WhatsApp. Então, eu que não achei, foi incompetência da minha parte. Deixa eu mostrar para vocês o relato. Consegui achar. O relato que o chat me mandou. O chat que fez. O chat me mandou, não, mandei o chat escrever. Acho que é isso. Tá. Título. Ai, tá super pequeno, né? Deixa eu aumentar. Aí. Vocês que estão no celular devem estar sofrendo por aí. Mas agora ficou bem melhor. Título: Sobrevivendo ao colapso. Eu sou José, um dos poucos sobreviventes de uma grande catástrofe que devastou o mundo como conhecemos. Aconteceu tudo tão rápido. Em questão de semanas, o colapso da civilização nos levou do conforto da vida moderna ao desespero da sobrevivência diária. Estou escrevendo este relato como um registro da minha luta e das minhas estratégias para continuar vivendo neste novo mundo. Gente, para quem fez a minha aula do Diário de Anne Frank, é exatamente aquilo. Só que a gente não é uma carta, né?
a carta pessoal ainda está em outro lugar. A única diferença é que a gente tem um título, sobrevivendo ao colapso, tá? E no fim, lembre-se, né? Eu sou, no meu caso, a Josefa, que sou uma menina, tá? E aí ele vai escrevendo sobre a catástrofe. Quando a catástrofe começou, eu estava com a minha família em São Paulo e vou contando tudo como que aconteceu. Eu tenho que contar relatos de como foi minha sobrevivência. No começo, a sobrevivência foi uma questão de improviso. Minha prioridade era proteger minha família e garantir que tínhamos o básico, água, comida, segurança, né? A transição, aí ele fala que foi para o campo, a transição para a vida no campo foi um desafio imenso, né? A convivência também foi crucial, tarará, e né, mostra ali tudo que ele passou nessa história fictícia que você está escrevendo lá. Então, a Manuela está falando, tem o edital e o conteúdo programático. Então, eu que não achei na hora que eu fui procurar. Certo, pessoas? Sobre o relato, tudo tranquilo? E aí, tranquilos, tranquilos. Ótimo. Então, continuando. Carta argumentativa. Na carta argumentativa, a gente tem, né, o que eles chamam de texto epistolar, que visa conhecer o destinatário sobre um ponto de vista, né? O que tem na estrutura? Saudação, introdução do tema, desenvolvimento dos argumentos, conclusão, despedida e persuasão, clareza e formalidade, né? O que é um texto epistolar que ele está falando aí? É um texto que vai surgir como algo que vai te contar uma história, né? De forma escrita, mas como uma correspondência entre duas pessoas. É um texto epistolar, que ele vai ter aí uma correspondência entre duas pessoas. Por isso que chama carta argumentativa. Mas quando se trata de argumentativa, o que eu tenho que ter, né? O que é lá na redação do Enem, texto dissertativo argumentativo? Porque eu preciso de argumentos que comprovem. Então, o carta argumentativa, ele se relaciona bastante com o texto do Enem, que a gente, tal como a gente conhece, né? Aquele texto que vai trazer argumentações. Mas vocês viram que até agora, em todos os textos, a gente teve parágrafos, a gente teve introdução, desenvolvimento, conclusão, né? A gente tem essa linha progressiva de texto, da mesma forma como a gente conhece. Na carta argumentativa não é diferente, a única diferença é que eu tenho que usar persuasão. A palavra que se liga à palavra argumentação é a persuasão, ou seja, eu tenho que convencer o meu leitor. Como que eu convenço o meu leitor? Trazendo dados estatísticos, trazendo outras áreas de conhecimento para mostrar que aquilo é válido, que faz sentido o que eu estou falando. Certo? Como isso funciona, né? Lá na apresentação do que a UFO pede. Tendo em vista as matérias acima, então ela dá umas matérias, redige uma carta argumentativa endereçada ao governo do estado de, sei lá, Minas Gerais. Então, o que você tem que escrever nessa carta argumentativa? Exponha o assunto, deixe claro o seu posicionamento sobre o tema, argumente, né? E para argumentar, você tem que trazer argumentos, outras áreas de conhecimento para que funcione essa argumentação, sugira e peça soluções, tá? Então, proposta de intervenção é isso aqui, tá? Sugerir soluções. Como que funciona, né, isso aqui na prática?
eu escrevo lá, governador Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, Avenida Morumbi, 4.500. Isso aqui eu inventei, tá? O endereço, mas é importante que tenha um endereço, porque é uma carta argumentativa. São Paulo, tarará. Prezado governador Tarcísio de Freitas, escrevo-lhe para manifestar minha preocupação e expressar meu posicionamento em relação à proposta de intensificar o patrulhamento nas escolas estaduais com a presença de policiais militares. A ideia, embora bem intencionada, não parece ser a solução mais adequada para combater a violência nas escolas e, de fato, pode trazer consequências negativas para o ambiente escolar. Primeiramente, é importante destacar que a presença de policiais armados dentro das escolas não resolve os problemas estruturais que geram violência, conforme apontado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Algumas das coisas que estão aqui estavam também na proposta, tá? Nos textos motivadores, era o que eu queria dizer. Nos textos motivadores que ele me passou, tá bom? Então, gente, estou falando isso só para vocês entenderem como que funciona a carta argumentativa. Então, vou argumentando todas as coisas que eu quero pedir para o Tarcísio, né? Falo para ele quais são as possibilidades de resolver o problema relacionado às questões de segurança nas escolas, né? E eu fecho com atenciosamente, e como é uma carta, eu tenho que assinar. Josefa, certo? Perguntas? Professora, Hum. a gente pode, tipo, omitir dado? Como assim? Colocar um dado falso. Sei lá, eu não conheço muito do tema e aí eu decido fazer uma carta argumentativa. E eu posso omitir algum dado? Inventar algum dado? Olha, eu precisava ler o edital direitinho, porque com aquelas orientações lá de redação que eu mostrei para vocês que eu achei da UFO, não fica claro para mim se pode ou não. Eu sei que no Enem, se você for pego mentindo, você perde nota. Imagino que na UFO também, tá? Mas o corretor, ele vai buscar o dado Eu buscaria. Se fosse uma na coisa internet? muito absurda, eu buscaria. E eu já busquei. Corrigindo redação do Enem, a gente corrige em frente ao computador e tudo. Eu não sei como são as correções da UFO, não tenho como dizer para vocês. Mas corrigindo redação do Enem, eu já fui lá, fiz uma pesquisa rapidinho e falei assim, a pessoa inventou legal mesmo, não existe. E ela perdeu notas na competência 2. Mas é igual aquela questão que você fala em sala, né? Depende também de qual prova que é, se é a primeira ou se é uma das últimas. Com certeza. Com certeza. Eu brinco isso. Para quem não é meu aluno, o João Vitor está falando que quem é corretor corrige no mínimo 100 redações por dia, tá? Então, se for a primeira, geralmente ele vai lá e faz a pesquisa. Se for lá até a 30ª, faz a pesquisa. Se for a 91ª, muito provável que ele já está cansado, querendo acabar com isso logo, né? E aí, realmente, não. Você está certo. Não vai fazer nenhuma, a não ser que seja uma coisa muito absurda, né? Bom, então vamos lá para. Então, gente, o ideal é que vocês não inventem, tá? Estejam a par das notícias. Entra aí no linkzinho que eu enviei aqui para vocês, que o João Vitor mandou para vocês, do The News, porque vocês têm que estar a par de tudo que está acontecendo. Né? Isso faz jus de um aluno que vai entrar numa universidade federal. É um aluno que está conectado. Quando estamos falando de carta pessoal, né, também já sabemos, vou ter que conversar com alguém, vou ter que assinar bonitinho, né? Tudo isso já sabemos direitinho. Então, o que a gente tem como definição? É uma comunicação íntima entre remetente e destinatário, né? Na estrutura tem saudação, corpo do texto
e despedida. E essas estruturas são muito importantes, tá, galera? Quando eu estou colocando a estrutura aqui, isso tem que aparecer lá na sua redação, senão ela vai ser vista como errada. Aí você perde notas lá na parte de estrutura. E as características, né? Subjetividade, informalidade e o uso da primeira pessoa, que é o estilo de uma carta pessoal, tá? Então, nessa carta pessoal, ela é baseada no Cajueiro de Rubem Braga, então tem o texto do Cajueiro lá para vocês lerem, tal, bonitinho, né? E aí, ele pede o seguinte: ainda que seja pouco utilizado atualmente, tendo em vista os recursos tecnológicos, amigos e familiares ainda trocam cartas entre si. A carta pessoal é geralmente manuscrita e é enviada pelo correio. Dependendo da pessoa a quem se destina, tio, primo, amigo, avô, a linguagem utilizada na carta pessoal pode ser informal. É possível também escrever uma carta pessoal ao diretor da escola, ao gerente do restaurante, etc. A carta segue no envelope, né? Isso são explicações que a própria UFO dá. É óbvio que a sua carta não vai para o envelope, porque ela vai ser corrigida, tá? E aí, qual que é a estrutura da carta pessoal que a UFO pede lá? Local e data, né? Então, aí sim, aí a gente faz igualzinho a gente fez com o exercício lá da Anne Frank, tá? Do diário de Anne Frank. Campinas, 15 de agosto de 2018, né? Caro amigo, fulano de tal, prezado diretor, fulano de tal, excelentíssimo presidente da República. E aí, gente, dependendo da pessoa, tem graus de formalidade que a gente tem que escrever ali, né? O corpo do texto, assunto, argumentações e os pedidos. A despedida, né? Uma saudação atenciosamente, um beijo, se for a carta para o avô, tá? Então fiquem atentos a essas coisinhas pequenas. Eu estou escrevendo a carta para o diretor da escola, para o presidente da república, eu não vou colocar um beijo lá no fim, né? E assinatura, geralmente o primeiro nome do remetente, que no nosso exemplo a gente não põe Carolina, a gente põe Josefa, tá? Se puser Carolina, você é desclassificado. E ali ele dá as instruções de como preencher o envelope. Frente, nome do destinatário, endereço, rua, número da casa, tarará, e no verso, nome do remetente. Então, a instrução é: leia o fragmento da crônica abaixo, Cajueiro de Rubem Braga. Há ali uma sugestão comunicativa para a redação de uma carta. E aí, o que ele dá de comando é: imagine que você seja a irmã caçula, ou se preferir, o irmão de Fernando. Escreva a carta mencionada no texto acima. Entre outras notícias da família e do lugar em que você mora, mencione detalhes da queda do cajueiro, tá? Então, você vai contar a história aí da queda do cajueiro, como aconteceu toda essa história. E a ideia é essa. Eu acho o carta pessoal mais legal de fazer de todos os gêneros da UFO. Dúvidas? Eu não entendi, literalmente, essa parte que fala. Nada? Não, eu entendi sobre a carta e tal. Só essa parte aqui. Escreva a carta mencionada no texto acima, ok. Entre outras notícias da família e do lugar que você mora, mencione detalhes da queda do cajueiro. Ah, tá. É porque no texto do Rubem Braga ele fala da queda do cajueiro. Então, Outros basicamente, dá um assunto para a gente falar na carta? eles dão o assunto, sim. E você tem que falar do assunto, tá? Tá. Eles sempre dão textos motivadores para vocês se embasarem. Então, aqui ele deu o assunto da carta. O assunto da carta. Deixa eu procurar aqui o texto do Rubem Braga para mostrar para vocês. Realmente concordo, João. Ficou tão abstrato que ficou esquisito. Texto do Rubem Braga, O Cajueiro. Deixa eu procurar aqui. Achei.
Porque aí o Rubem Braga faz um texto falando sobre o cajueiro, que é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês enxergarem. O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância. Belo, imenso, no alto do morro, atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro que era menor e morreu há muito mais tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala, e da alta saboneteira, que era nossa alegria e a nossa cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Então ele vai contando dessa memória, o próprio Rubem Braga vai contando dessa memória em relação ao cajueiro, e aí você vai contar para o seu irmão sobre a história do cajueiro. Entendeu? Deixa eu ver. Ah, peraí, tem uma pergunta. Então, o gênero proposto vai aparecer com o tema? Sim, como aparece na prova? Sim, desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Senão ia ser uma loucura, né? Desse mesmo jeitinho. Opa, aqui não. Esse. O comando vai aparecer, tá? Então, vai aparecer, ó, o texto. Aí, leia o texto do Rubem Braga, o Cajueiro. Aí tem o texto do Rubem Braga, o Cajueiro. Aí depois tem o comando. Imagine que você seja a irmã caçula, ou se preferir, o irmão de Fernando. Escreva a carta mencionada no texto acima, entre outras notícias da família e do lugar em que você mora. Mencione detalhes da queda do cajueiro. Certo? Isso. Aí você escreve a carta para. Pode ser para o Fernando, né? Ou imaginando que você seja irmão do Fernando. Por aí vai. Fala, Thales. Professora, aí nesse caso pode adicionar informações que não foram dadas no texto? Pode adicionar informações que não foram dadas no texto. O importante é que você fale outras notícias da família, você conte do lugar onde você mora e mencione detalhes da queda do cajueiro. Você não pode perder nada do que foi colocado no comando, tá? Mas você pode sim adicionar coisas. Senão até ficaria uma carta meio estranha, né? E aí você vai meio que viajando na maionese. A questão forte, assim, que muitos linguistas criticam as redações da UF, é porque elas vão muito para o campo do imaginário, por causa disso, né? Eu vou inventar uma carta pessoal, eu vou contar um relato de uma coisa que eu não vivi, vai tudo para o imaginário pessoal. Muito diferente do Enem. Mas todos os textos são escritos em prosa, todos os textos têm introdução, desenvolvimento, conclusão e por aí vai. Então, eu acho, na verdade, que a gente tem que focar mais no que se parece do que no que é diferente. É viajar na maionese, a gente sempre viaja mais fácil do que qualquer outra coisa, certo? Ah, eu tinha colocado aqui, que é a minha ideia de carta. Querido Fernando, espero que essa carta te encontre bem com saúde. Faz um tempo que não nos falamos e tenho tantas novidades para compartilhar. Como estão as coisas por aí? Espero que você esteja gostando do novo emprego e que a cidade esteja te tratando bem. Enfim, quem fez isso foi o ChatGPT e ainda quero mostrar para vocês como o chat fez isso para mim. Vamos terminar aqui. A gente tem o editorial, tá? A definição. A gente tem texto opinativo que reflete a posição de um veículo de comunicação sobre um tema. Então, o editorial, ele precisa de opinião, tá? Essa é a palavra forte de editorial. Ele apresenta um tema, desenvolve uma opinião sobre esse tema, dá uma conclusão com reforço de tese. Parece alguma coisa? Não só parece, é exatamente o que a gente faz na redação do Enem, tá? Ele tem que ter persuasão, tem que ter formalidade, tem que ter impessoalidade. Então, o editorial vai bem na carinha do modelo de redação do Enem. Então, tem todas as instruções, se tiver título, em hipótese nenhuma, escreva seu nome. E a instrução, ele dá o texto motivador do tema afim,
né? E coloca lá, suponha que você seja o editor-chefe de uma revista de grande circulação nacional. Diante das matérias divulgadas acerca da cultura do encontro, você decide escrever o editorial para uma tiragem especial, que explorará o seguinte tema: a cultura do encontro no desafiador momento em que vivemos, tá? E aí, gente, a cultura do encontro no desafiador momento em que vivemos deve abordar todas essas questões, né, relacionadas a um editorial. Apresenta o tema, desenvolva opinião, conclusão, reforço de tese, persuasão, formalidade. E nesse tema, ficou bem dificinho, né? Eu ia perguntar agora. Deixa eu ver se eu entendi. Quando fala assim, você decide escrever o editorial para uma tiragem especial que explorará o seguinte tema: a cultura do encontro no desafiador momento em que vivemos. Então, isso é o que eu tenho que meio que defender, escrever. Isso. O que está entre as aspas, no caso. É meio que o tema da redação. Isso. Acho que alguém mandou uma pergunta. Deixa eu ver. Não. Deixa eu mostrar o modelinho aqui. Vocês vão ver que é bem parecido com o Enem. Ó, a cultura do encontro, um conceito vital para o tecido social, enfrenta desafios sem precedentes no contexto atual. A sociedade brasileira, caracterizada por sua cordialidade e calor humano, vê-se agora em meio a uma crise que mina a essência do convívio e da fraternidade. O mal do desencontro, acentuado pela corrupção e pelas desigualdades, afasta-nos cada vez mais uns dos outros, transformando o cenário social em um campo de exploração e desconfiança. Aí eu uso o Zygmunt Bauman, eu não, né? O chat que fez o texto. Zygmunt Bauman para falar de todas as questões, uso a pandemia do Covid-19 para embasar o meu texto. Aí aqui ficou muito maior, porque eu não dei o número de linhas, mas a ideia é essa, né? De falar todas as questões. Em conclusão, a cultura do encontro é um elemento crucial para a coesão social. Parará. Bem texto de redação do Enem, né? Esse vocês sabem fazer com muita tranquilidade. E é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Gente, tem editorial dentro das propostas? Faça o editorial. Por quê? É o que a gente mais treina o tempo inteiro, né? Já é parte do Enem e é um foco de todos os estudantes do ensino médio, pelo menos da grande maioria dos estudantes do ensino médio, o foco é o Enem. Então, se aparece o editorial, faz o editorial mais fácil, vocês já estão mais treinados para isso, tá? No texto de opinião, a gente tem um texto que expressa e justifica uma posição pessoal sobre um tema, tá? Na estrutura, a gente tem introdução, apresentação do tema e tese, desenvolvimento, argumentos e evidências, conclusão, reforço da tese. E as características, persuasão, clareza, uso da primeira pessoa ou impessoalidade. E aí, gente, texto de opinião também vai para o mesmo lugar, tá? É parecido com o editorial. Então, o comando, né? A partir dos textos motivadores e do conhecimento adquirido ao longo de sua formação, produza texto de opinião que contenha respostas para que mudanças individuais, coletivas e culturais devem ser adotadas para evitar-se a depressão. Como construir uma sociedade emocionalmente saudável? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Aí sim, realmente, o texto de opinião é o que mais casa com essa ideia de texto dissertativo argumentativo, ok? E aí, aqui, eu não sei onde eu achei isso aqui lá no texto. Aí eu imagino que isso aqui sejam coisas que estão na prova, tá? Então, lembre-se, respeite a estrutura do gênero escolhido, o título é obrigatório, diferente do Enem aqui, o título do texto de opinião é obrigatório. Escreva entre 25 a 34 linhas, não copie de trechos dos textos motivadores, não ultrapasse as margens e utilize caneta azul. Eu imagino que esse seja o que ele especifica para
todos os textos. Todos, tá? Então, 25 a 34 linhas deve ser aí o que a UFO pede para que se escreva. Como que eu vou escrever uma carta de 34 linhas, professora? De 25, Não, já é muito, 25. né? Você acha? Eu acho. Bom, se pedirem uma carta de 25 linhas, seria o que falar. Bom, e a gente tem o resumo, né? Que é a síntese das ideias principais de um texto original, um texto conciso que abrange os pontos centrais, objetividade, clareza e fidelidade ao original. Então, o resumo, para mim, é o mais fácil de todos. Eu falo para vocês fazerem texto de opinião ou o outro modelo que se encaixa mais na redação da UFO, mas realmente um resumo é bem simples de fazer. Porque você vai ter que, na verdade, né, resumir o que o texto diz. Então, tem um texto e você vai resumir todas as coisas, escrevendo nos moldes de um resumo, que é isso aqui, né? Um texto conciso que abrange os pontos centrais. Mas temos que testar todas essas coisas. Então, tem aqui, tinham falado com o João, achei super ruim que a aula ia começar só 1h30, porque eu já tinha um compromisso às 15 horas. Eu até falei para o João que eu poderia ficar até uns 10 minutinhos antes, mas dá para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o chat, como ele pode ajudar vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o chat. Abrir o chat não pago, que faz mais sentido para vocês. Aqui. Pronto. Nossa, às vezes eu me perco, tanta coisa aberta. Achei. Apresentar outra coisa. Não é? Mas vocês estão vendo onde eu estou? Não. Parece que eu me perdi completamente. Calma que eu vou encontrar. Achei. Ai, agora ele bugou. Não quer clicar no apresentar. Não quer clicar em nada, gente. Ai, que bom. Realmente ele tá fazendo uma coisa muito esquisita. Ele tá indo de trás para frente. Acho que tem alguma coisa acontecendo com o computador. Deu bem louco aqui. Peraí, vou atualizar a página e já volto aqui para essa reunião. Só um segundo. Pode usar o chat para fazer tudo isso, tá? O ideal é que vocês vão lá pro
para o edital, bonitinho. João me manda o edital, tá? E vocês coloquem todas as coisas aqui, tá? Então, vamos supor que eu escrevi um texto. Meus textos. Eu escrevi um texto, que é um editorial, tá? Estou pegando o texto que o próprio chat escreveu. Aí eu coloco aqui no chat. Eu escrevi um texto editorial. Um texto no gênero editorial. Deixa eu ver, a Anne tá aqui com coisa. Isso, muito bem. Escrevi um texto no gênero editorial. Quero que... E aí você coloca aqui todas as características de texto editorial que tem no edital, tá? Coloca aqui nesse lugar. Aí depois você coloca, quero que você corrija o texto com os parâmetros. E aí os parâmetros de correção que tem no edital, tá? Vou colocar isso aqui para vocês. Vou colar aqui para vocês usarem esse prompt. E aí, depois daqui, vocês vão dar 2 pontos. E colar o texto de vocês. Aí eu só vou tirar isso aqui, porque senão ele vai bugar. E não vai dar para entender nada. Editorial sobre o tema. O tema era a cultura do encontro. Que foi o que a UF pediu. E aí, eu só coloquei os 2 primeiros parágrafos que o próprio chat já tinha escrito para mim, tá? Para mostrar para vocês como que ele faz. Ai, que bonito, ele escreveu tudo de novo. O que eu pedi para eles? Quero que você corrija. Ai, gente, a hora que ele não fizer o que vocês não querem, você fala assim, eu pedi para corrigir. Corrija meu texto. Aí, tá, claro, vou corrigir. Tá, aí ele tá corrigindo, né? Tá, corrigiu todo o texto, aí ele muda de forma com que você não saiba quais são as mudanças. Tá. Quero que você aponte todas as mudanças e me mostre o que devo mudar, reestruturar e por aí vai, né? Tá. E aí eu peço que ele aponte todas as mudanças, ele vai colocar o texto original, né? E vai colocar as mudanças que ele fez. Bonitinho, e o texto corrigido. Ainda não estou satisfeita. Sinceramente, não gostei desse jeito aqui que ele fez. Até porque... tá. Aí ele vai colocar as mudanças. As mudanças. No parágrafo 1, o original é assim, e o corrigido é assim, ele dá justificativo. E isso aqui que era onde eu queria chegar com vocês. Porque aqui eu tenho elementos bons para me ajudar a realmente fazer esse trabalho de pesquisa, né? Tipo, de investigar o meu texto, de entender quais são os problemas do meu texto. Mas aí, gente, precisa de todos os parâmetros do edital para ficar bem bonitinho, tá? Então, eu coloco todas as coisas bonitinhas aqui e eu consigo entender tudo que ele mudou.
Isso é assim, o comando principal que eu quero que vocês treinem com cada um dos textos, tá? E aí vocês redigam e colocam ele para corrigir, pedindo para ele mostrar como corrigir, onde corrigiu, por que corrigiu, com todos os detalhes do edital. Entenderam como funciona essa parte? Sim. Porque aí vocês conseguem ter autonomia nesse momento que a gente não tá junto e tudo. E mesmo a gente estando junto, gente, eu ensino isso para os meus alunos, para eles fazerem o máximo de redações possíveis. Eu não consigo corrigir 200 redações por semana, por exemplo. Então, a gente tem que usar o chat ao nosso favor, tá? Infelizmente, eu vou ter que ficar por aqui com vocês, por causa desse compromisso que eu tenho às 15 horas. João, vamos marcar outra aula. Tem muitas coisas para a gente falar, tem muitas questões relacionadas à máscara social, né? Então, sei que a gente vai ter outro encontro. E eu quero muito que vocês trabalhem dessa forma, com as correções. Se tiverem alguma dúvida, manda para o João conversa comigo e a gente pode ir conversando. Não sei se vocês têm uma plataforma para a gente conversar, mas se não tiver, a gente fala através do João, tá? Aí qualquer dúvida, não deu certo, o chat não está fazendo o que vocês querem, converse comigo que eu sei dar os comandos certos para ele fazer. Mas é isso, ele não está fazendo da forma que vocês querem, peça para... Não, corrige de novo, corrige linha a linha. Às vezes eu peço para ele, corrija linha a linha as questões do meu texto, e aí ele vai fazendo da forma como a gente quer, certinho? Certinho, muito obrigado, Tayane. Depois a Eu gente que agradeço. marca novamente, viu? De acordo com a sua disponibilidade aí. Eu que agradeço, tá? Um beijo para todos e até Beijo, até mais. logo.